Paz, Senhor Jesus, meus irmãos e amas queridas, aqui quem vos fala é o presbítero Fernando Silva. Estamos aqui, aleluia, glórias a Deus, dia 19 de 5 de 2025, dando início a essa linda programação maravilhosa, intitulada Tarde com Cristo. Agora são 14 horas e 22 minutos. Estamos aqui nessa programação para te trazer bastante louvor, palavra de vitória para a sua vida e também trazer para você aleluia, glórias a Deus, mensagem que vai falar grandemente no meu e no seu coração. Lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, que você é nosso convidado para estar conosco, né, nesta linda programação e fazer com que você também, dizer para você que você pode participar desta programação. Como é que eu posso participar, presbítero Fernando? Simplesmente, meu irmão, simplesmente, minha irmã, você aí digitando e oferecendo um louvor, uma oração, né? Quem sabe também uma palavra. Nós estamos aqui, ó, vocês estão vendo aí, estamos de cenário novo, né? Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cada vez mais nos aperfeiçoando. Lembrando você, meu irmão, lembrando você, minha irmã, que nós vamos estar aqui também tendo convidados, né? A última programação foi Tarde Kids. Quem foi o protagonista aí dessa participação foi o meu filho, bebezinho, né, Vitor Miguel. E aí eu quero também, meu irmão, mostrar para vocês que nós iremos convidar mais pessoas. Próximo convidado a estar conosco aqui é o nosso, aleluia, amigo e irmão, cantor Mesaque Silva. Também vai estar conosco o meu irmão, pastor, aleluia, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Me fugiu aqui a memória um pouquinho do nome dele, né? Mas vai estar conosco aí Gabriel Roque, lembrei agora, né? O nosso irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, o irmão pastor Gabriel Roque. Então, meus irmãos, que cada um venha participar desta programação maravilhosa, intitulada aí Tarde com Cristo. Não há nada mais importante, não há nada mais melhor do que estar na presença de Deus. Independente do dia, ontem foi um culto maravilhoso ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no Capela, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi um culto maravilhoso, onde nós fomos com a nossa família para adorar o nome do Senhor Jesus. Lembrando você, meu irmão, que não é somente dentro de uma congregação que o Senhor merece a adoração, né? O louvor, a honra, a glória, mas sim dentro do teu coração, aonde nós estivermos, temos que mostrar a palavra de Deus para as pessoas e entender que Deus, ele é primórdio para as nossas vidas. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí conosco nesta linda programação, que você venha participar para que o Senhor Jesus venha transformar mais e mais vida em nome de Jesus. Lembrando que ao decorrer da programação, você pode estar fazendo o seu pedido de louvor, o seu pedido de oração, que nós estaremos aqui, eu aqui deste lado, o presbítero Fernando, e você aí deste lado, fazendo o ID do Senhor Jesus. E o ID do Senhor é o quê? É proclamar o evangelho da salvação para as pessoas necessitadas, né? E estamos aqui para ser boca de Deus para essas pessoas. Independente, meu irmão, se você é o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, ele ainda não escutou da tua boca a palavra de Deus, vai lá, aleluia, cumprimenta seu vizinho, cumprimenta, né? Para quê? Para que nós não tenhamos, né? Nenhum conflito, né, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, até com os nossos parentes, né? Tem pessoas na data de hoje que não estão, né, em comunhão com os seus irmãos, né? E aí nós entendemos, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que nós temos que viver em comunhão, ainda que você não bate, né? Você não se entenda com aquela pessoa, mas temos que mostrar que somos diferentes para a honra e a glória do Senhor.
e Salvador Jesus Cristo, né? Eu quero deixar aqui um louvor para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero que você, meu irmão, vai meditando aí nesse louvor. Enquanto você vai meditando neste louvor, você vai aí também compartilhando com os seus irmãos, com os seus amigos, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse louvor eu quero oferecer para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou
contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus, aleluia, que louvor lindo, maravilhoso, né? Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te libertar, a não ser o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas lembrando, meus irmãos, que esse louvor, ele coloca e exalta o nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos deixar de acreditar que o Senhor Jesus, ele colocou pessoas ao nosso lado, né? Do nosso lado para quê? Para nos ajudar, irmãos. Aleluia. Nós temos que, às vezes, interpretar o louvor, né? De uma maneira a qual o Senhor, ele dá a interpretação, né? Lógico que te libertar, te salvar, ninguém pode mesmo. Mas, aleluia, te ajudar nas horas difíceis, Deus coloca pessoas, né? Capacitadas. Para quê? Para te dar, aleluia, para suprir com as suas necessidades. Tem coisas, meus irmãos, que o Senhor, Ele Ele que supre, né, as nossas necessidades. Entendemos, meus irmãos, que somente Ele, né, tem poder para salvar, libertar, né, para fazer aquilo que o homem nenhum consegue fazer, né? Porque nós entendemos que o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus que tudo, aleluia, está nas mãos dele, né? As coisas, todas todo o poder, toda a honra, toda a glória está na mão do nosso Deus. E esse louvor, ele é muito bom, é muito bonito e muito importante, né, para os corações daqueles que estão pensando, né, que Deus o abandonou, né? Mas Deus, ele nunca abandona aquele que busca, aquele que serve a ele com alegria, aquele que está preparado para, aleluia, a guerra, né? Porque nós estamos no dia de hoje que nós estamos vivendo, é um dia de guerra, é um dia a qual o Senhor, ele é a prioridade, né? Quando nós colocamos os nossos desejos, quando colocamos o nosso caminho na mão do Senhor, ele é a prioridade, ele é o resultado, né? Nós vamos entender que quando você coloca uma causa difícil na mão do Senhor, o Senhor, ele vai agora falar, olha, aquilo era difícil para você, não é da sua alçada, você sozinho não vai conseguir, mas o Deus que eu e você servimos é o Deus que tudo pode, é o Deus que resolve, ele é excelente, né, em resolver problemas, aleluia. Não há problema difícil para o nosso Deus, não há problema que ele não possa solucionar. E quando ele fala que ele é o Deus, aleluia, onisciente, onipotente e onipresente, é o Deus, aleluia, que ele está se apresentando como o Deus infalível. Ou seja, o nosso Deus não falha, o nosso Deus, ele é, aleluia, excelente para fazer aquilo que eu e você não iríamos conseguir. Jamais nós temos que limitar o poder de Deus, né? O poder de Deus na minha e na sua vida é primórdio, né? E nós acreditar é o quê? É você crer, acreditar é você ter fé. Porque há coisa que desagrada a Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela vai dizer que há uma coisa que infelizmente desagrada o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, desagrada o Criador, o Deus da minha e da sua vida. A Bíblia vai dizer que a fé é um meio de você desagradar a Deus se você não tiver, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, ainda que você esteja com a sua fé abalada, né? Ainda que você esteja com a sua fé, quem sabe, acha que não tem mais jeito para a sua vida, não tem mais jeito para o seu problema, não tem mais jeito, não tem mais saída. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te apresentando este Deus, a qual ele não perde batalha, né? E ele está sempre
à disposição para os seus problemas. Ele está sempre atento ao seu clamor. Ou seja, quando você se encontra, às vezes, né, sem saída, quando você se encontra, às vezes, sem solução, você coloca no seu coração, dessa vez eu não vou conseguir. Aí você lembra que você tem um Deus que tudo pode. Você lembra que você tem um Deus que tudo faz. Você lembra que você tem um Deus que, se você colocar nas mãos dele, pode ter certeza que a solução vai chegar na tua casa, né? Eu quero aqui, rapidamente, deixar um versículo para a sua meditação, tá? Em nome de Jesus, e dizer que Jesus, ele é o Deus da minha e da sua vida. Um salmo, aleluia, Salmo 73 é escrito não por Davi, mas sim por Asaf, né? E nós vamos entender, meus irmãos, aleluia, que Deus, aleluia, ele dá a solução para a minha e para a sua vida. E quando Asaf, ele vai escrever esse salmo, olha só que interessante, né? Que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 73, né? O salmo escrito aí pelo salmista Asaf, né? Porque muitas pessoas pensam que o salmo, né? Tem muitas pessoas que têm esse entendimento, acha que o livro de Salmo só foi Davi que escreveu. Não, tem muitos escritores que escreveram, né? Mas quem mais escreveu o livro de Salmo foi foi Davi, né? Então vamos lá. O versículo 1 vai dizer assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra de Deus, ela vai deixar bem claro no segundo, né? No segundo verso. Desculpa, meus irmãos. No segundo verso vai dizer assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, né? Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Olha só, irmãos, aleluia. Asaf estava declarando para o próprio Deus, né, nesses versos, que quase ele se desviava, né? Quase ele iria se desviar. Os passos dele, né, escorregaram, né? Então, meus irmãos, quantas pessoas não estão nesse problema, né? Não está enfrentando esse problema aí que Asaf ele passou, né? Mas entenda só uma coisa: o quase não significa que aconteceu, né? Por quê? Porque aí nós entendemos que nós passamos por uns problemas, né? O problema ele pode até chegar até o cristão, o problema ele pode chegar até, aleluia, o servo do Senhor, mas, aleluia, quando você coloca o Senhor como prioridade, o Senhor como general da sua vida, né? Então aí você vai entender que somente Deus, aleluia, pode cuidar de mim e de você. Então, Asaf, ele vai se encontrar nesta situação. E no verso 3 ele vai dizer assim, ó: pois eu tinha inveja, né, dos nécios, quando via a prosperidade do ímpio. E quantas pessoas também não estão nesse mesmo pensamento de Asaf? Muitas pessoas aceitaram a Cristo, né? Outrora, quando eles não eram cristãos, quando eles não seguiam os passos de Jesus, a prosperidade, né, momentânea sempre chegou à sua casa, ao seu lar. E a partir da hora que ele passou a servir a Deus, né, a partir da hora que ele passou a servir a Jesus, aí ele passou a passar por certas dificuldades, ou seja, o problema começou a acarretar na sua casa, no seu lar, ou seja, ele passa a ter uma visão, ou seja, totalmente diferente da visão que ele tinha antes, quando não servia a Deus. Então, Asaf, ele estava nessa situação, né? Ele estava invejando ali, né, a prosperidade do ímpio. E é bem verdade, meus irmãos, que isso até nos dias de hoje acontece. Por que nós, nos dias de hoje, nós vemos muitos ímpios, muitas pessoas que não servem a Deus,
passando por necessidade, ou seja, tendo dinheiro, tendo fama, sendo próspero, e às vezes a pessoa que é crente, que é evangélica, às vezes não alcança isso. Mas eu tenho uma explicação para você, meu irmão, eu tenho uma explicação para você, minha irmã, porque assim nós entendemos que o nosso, aleluia, galardão, ele vai ser entregue para nós pós, aleluia, o arrebatamento da igreja. Então nós vamos entender que a riqueza, tudo isso não é prioridade para quem serve o nosso Deus, né? Nós vamos entender que servir a Deus não é você ter a conta cheia, né? Servir a Deus não é você ter a sua conta bancária lá em cima, não é isso? Então nós temos que entender que a tua saúde, a qual o Senhor, Ele toma conta, né? A qual o Senhor, Ele te deu para que você vivesse uma vida plena na presença dele, somente isso te basta. Por quê? Porque você tem que entender que a tua riqueza está sendo preparada para você. O próprio Jesus disse, quando ele morreu, né, quando ele ia morrer, quando ele ressuscitou, né, ele se reúne com os discípulos, né, e aí ele vai falar para os discípulos, né, vai deixar uma esperança para os discípulos, né, ele vai dizer, olha, que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós ia ter de bom ânimo e nós iríamos vencer, né, os problemas. E também ele disse na palavra dele que ele iria para o Pai. Ele iria para o Pai preparar um lugar para a minha e para a sua morada, né? Então, imagina, viver uma vida aqui, né, totalmente sem problema, ou seja, com a sua conta cheia, né, com bastante fama, e perder a sua vida eterna, isso é totalmente em vão, irmãos. Então nós que somos evangélicos, nós que creamos no Senhor, nós acreditamos que tudo isso é consequência, né? Eu tenho dinheiro, é consequência da tua fidelidade. Eu sou próspero, é consequência da sua sinceridade, porque a palavra de Deus diz, e esses sinais seguirão aos que crerem, aleluia. Quais são os sinais? Aleluia. Eles falariam, aleluia, novas línguas, ele curaria os enfermos, expulsaria os demônios. Tudo isso é riqueza para o cristão, né? Tudo isso é prosperidade para o cristão. Você imagina, irmãos, você ter tudo isso nas suas mãos, né, para você fazer a obra do Senhor, para você ser uma pessoa próspera, para você ser uma pessoa abençoada na presença de Deus, né? Então nós temos que entender que somente, aleluia, o Senhor, Ele nos dá essa riqueza, né? E entender que a nossa morada não é aqui na terra, né? A própria palavra de Deus vai dizer, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quem sabe, meu irmão, aleluia, quem sabe o seu desejo aleluia, se encontrar com Cristo, né? O seu desejo é estar, aleluia, ao lado do Pai, né? Totalmente servindo, né? Sendo servido. Olha só que bênção que o Senhor nos prometeu. Ele disse que Ele mesmo iria servir a ceia para aqueles que for salvo, né? Imagina você ser servido pelo próprio Jesus Cristo na glória. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Não é eu que falo, não é o pastor, não é os irmãos que falam, é a própria palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela está falando isso, né? E se você acha que não é verdade, questiona Deus, né? Então, nós estamos debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa, né? Outrora você deixou de servir a Deus por causa dessas condições que Asaf, talvez, né? Nós estamos aqui falando, né? Do salmista Asaf, né? Que ele teve inveja dos ímpios, né? Ele teve inveja daqueles que não serviam a Deus. Irmãos, vamos parar com isso. Sabe por quê?
Porque nós temos, aleluia, nós somos ricos, aleluia. Por quê? Porque nós somos filhos, aleluia, do dono do ouro, da prata, do dono de tudo, aleluia. Sabe por que que às vezes nós não temos prosperidade aqui na terra? Porque nós lembramos, aleluia, que o Jesus também passou por certos tipos de coisas, né? Jesus, ele nasce numa manjedoura, ele nasce às vezes num lugar impróprio, né? Que pessoas que nasciam naqueles lugares, né, não era bem visto. Por quê? Bem sabemos que os judeus, eles estavam aguardando um Jesus a qual que iria liderar sobre eles, ou seja, ia tratar o povo com fogo e ferro, né? Mas eles se frustraram. Sabe por que eles se frustraram? Porque, meu irmão, porque o meu Jesus e o seu Jesus que nós pregamos é aquele que veio, aleluia, na humildade. E quando ele veio na humildade, ele mostrou para mim e para você, olha, é possível. É possível você viver, aleluia, numa vida, aleluia, glórias a Deus, servindo a Ele na humildade. Ou seja, seja humilde, irmãos, aleluia. Humildade não é você andar, aleluia, de chinelo quebrado, não é você andar de roupa rasgada, ou seja, irmãos, eu tenho dinheiro, mas eu sou humilde, eu vou andar assim, assim, assim. Não, humildade é aqui, ó, dentro do coração. Trata o seu irmão como você queria ser tratado, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que pisam naquele, aleluia, que é inferior a ele, ou seja, inferior na finança, inferior até talvez no intelecto, né? Quantas pessoas não sabem ler, não sabem escrever, e aí quando recebe oportunidade na igreja, ele é meio desprezado, né? É meio olhado com um olhar meio diferente, né? Mas aí quando chega uma pessoa que é eloquente na palavra, que tem as vestes trajadas, né? Que às vezes até o sapato, quando você olha pelo sapato, você se vê no sapato de tanto brilho, aí aquela pessoa recebe talvez um espaço mais reservado, né? Ou seja, um olhar diferente. Mas eu falo para você, meus irmãos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, ele não olha do jeito que o homem olha, aleluia. É lá na humildade que o Senhor, aleluia, tem o servo dele como, aleluia, um servo fiel, zeloso e de boa obra, né? E olha só, vamos lá para mais um versículo. Porque não há aperto na sua morte, aleluia, mas firme está a sua força, aleluia. Olha só que interessante e gratificante. Vamos para o versículo 5, o verso 5, para que nós venhamos ouvir mais um louvor em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, não se acham em trabalho como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Ou seja, Asaf, ele estava colocando, né, justamente a prosperidade do ímpio, ou seja, ele estava dizendo, olha, o ímpio não passa por isso, não passa por aquilo, mas ele é próspero. E nós que passamos por certos tipos de problemas, adversidade, ou seja, passamos por certos tipos de coisas, nós não somos prósperos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, o Senhor, ele tem prosperidade para você, aleluia. Nesta tarde maravilhosa, eu quero aqui dizer para você, tudo o que você está passando, o Senhor, ele está dizendo, seja fiel, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Vamos de louvor, aleluia, Aline Barros, Jeová Jireh, aleluia. Dime
querida Aline Barros, né? Para honra e glória ao Senhor Jesus, Jeová Jirei, é o Deus da provisão, aleluia. É o Deus, meus irmãos, que quando promete, Ele cumpre, aleluia, com as suas promessas, né? Aleluia, glórias a Deus, né, meus irmãos? Eu creio, eu glorifico a Deus, porque a tempestade, o vento forte, tudo pode, aleluia, vir contra a minha e a sua vida. E jamais, aleluia, Ele vai deixar você, aleluia, cair, né? Cair, deixar você, aleluia, glórias a Deus, estar sem a proteção, aleluia, como uma galinha, né? Aleluia, ela protege os seus pintainhos, aleluia, debaixo das tuas asas, o Senhor, meu Deus, o Senhor teu Deus, Ele também está te protegendo, meu irmão, te protegendo, minha irmã, debaixo das asas dele, em nome de Jesus. O Senhor, meu Deus, o Senhor teu Deus, o Deus, aleluia, Jeová Jireh, aleluia, Ele está presente neste lugar, sabe para quê? Aleluia, para te proteger, para te dar, aleluia, aquilo que você, aleluia, necessita nesta tarde maravilhosa, ou seja, nesta tarde, meus irmãos, de programação, programa Tarde com Cristo, né? Eu aqui na presença de Deus, louvando, exaltando, glorificando e dando honra ao meu Deus, ao teu Deus, para a glória dele, meu irmão. Aleluia. Diz a palavra de Deus que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Ei, você passou por problemas, você passou por dificuldades, mas uma coisa eu te digo, meu irmão, eu te digo, minha irmã, esse problema, essa dificuldade não é para a morte, ou seja, esse problema e essa dificuldade é para que você venha passar, aleluia, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando você que quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por um problema, você passa a ser mais do que vencedor. Ou vencedor em quê? Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? O derrotado, aquele que, aleluia, que deixa, né, a cruz, aquele que nega, aleluia, a palavra de Deus, aquele que nega, aleluia, a ressurreição, aquele que nega o feito de Jesus, né? Infelizmente, a própria palavra do Senhor, ela vai deixar bem claro para mim e para você que aquele que me negar aqui na terra, no grande dia, juntamente com o Pai, né? Ele o negaria também. Sabe por quê? Sabe por quê? Aleluia. Porque nós não, às vezes, não queremos passar por certos tipos de dificuldade aqui na terra, né? Às vezes nós entendemos que, eu sou o servo do Senhor e por eu ser servo do Senhor, eu não posso, é impossível eu passar por problema, é impossível eu passar por dificuldade, mas não é assim que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou totalmente diferente, meus irmãos, aleluia. Ele nos ensinou que quando nós passarmos pelas águas, nós não seríamos, aleluia, glórias a Deus, submergidos, e se também, aleluia, glórias a Deus, passarmos pelo fogo, o fogo não iria nos queimar. O que a palavra de Deus, né, está querendo dizer com isso? Porque está querendo dizer, meus irmãos, que nós iríamos passar sim, aleluia, vamos passar por tudo nesta vida, mas crendo, aleluia. É tão interessante, é tão gratificante nós entender que, olha só, às vezes é uma coisa que inexplicável, né? Às vezes você fala assim, como eu li lá no Salmo 73, né? A declaração de Asaf, né? Talvez, meus irmãos, as pessoas entendam assim, quando eu não tinha, né? Quando eu não tinha declarado a minha fé ainda, quando eu era uma pessoa incrédula, né? Incrédula, quando eu era uma pessoa que não podia ver, né? Cristão, eu não podia ouvir dizer de cristão. Eu era uma pessoa mais, né, próspera, eu era uma pessoa que vivia mais bem, né, que eu vivia bem na minha vida financeira, ou que eu vivia bem na minha vida social, e agora eu passando a ser evangélico, passando a ser cristão, a minha vida agora mudou para, aleluia, pior.
Mas, irmãos, nós vamos entender que, olhando para o lado carnal, olhando para o lado físico, né? Você vai pensar que a sua vida, ela está mudada totalmente para o pior. Mas não é desse jeito. Aleluia. A própria palavra de Deus, ela vai falar para mim e para você que nós temos que ser mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque você tem um general que está na frente da tua batalha, né? Aleluia. Quando você não era evangélico, quando você não creava no Senhor, quando você não declarava a sua fé, você andava sozinho, você andava sem proteção do próprio Jesus Cristo, sem proteção divina de Deus. Mas agora você passa a ser, aleluia, agora um servo fiel a Deus, e você passa a ter agora Ele como seu general. E é bom, interessante, é bom saber que Ele sendo o seu general, nós podemos agora andar de cabeça erguida, porque outrora você tinha riqueza, outrora você tinha saúde, outrora você tinha bens sociais melhor do que hoje, mas o importante você não tinha, o importante eu não tinha, né? Que era a salvação, que era Cristo como, aleluia, o meu e o teu irmão, e outrora nós não tínhamos Deus como nosso Pai, né? Porque a própria palavra de Deus vai dizer que nós somos por doação, aleluia, de Cristo, fomos agora salvos e libertos, e nós podemos hoje dizer que somos filhos de Deus, né? Ah, mas quer dizer que eu, não sendo evangélico, eu não sou filho? A palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, aleluia, lá em Gênesis, né, na criação, que Deus, ele formou o homem, ou seja, ele criou o homem à tua imagem e semelhança. Quando você cria alguma coisa, aquele ser, ou seja, aquilo que você criou, passa a ser a sua criação. Então você passa a ser o criador daquela coisa, né? Então nós vamos entender que quando Deus, ele nos criou, nós éramos criaturas de Deus, né? Então há uma diferença. Quando a pessoa chega de você e fala, olha, você quer agora ser cristão, agora você quer passar a ser chamado de filho de Deus, não é que a pessoa está dizendo, ou seja, não é que a pessoa está desmerecendo e nem menosprezando a sua vida, né? Você não deixa de ser criatura de Deus, mas você passa agora a você ser filho de Deus. Ah, mas como assim eu passo a ser filho? Por doação, ou seja, Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele deu a sua vida, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, ele ofereceu o teu filho para a morte de cruz, para dar vida para mim e vida para você. Não uma vida, aleluia, totalmente simples, mas ele te deu uma vida e vida com abundância. Ou seja, ele te deu uma oportunidade de morrer e ressuscitar e morar com ele na glória. Outrora nós não tínhamos essa oportunidade, ou seja, nós não era digno de ser chamado de filho de Deus, né? Mas aí por que você está falando isso? Mas é porque, qual foi o motivo o que eu fiz para não ser chamado de filho de Deus? Infelizmente, meus irmãos, foi o pecado que entrou no mundo, né? A partir da hora que Adão e Eva, eles caem, né, em pecado, ou seja, eles desobedecem a Deus, nós, aleluia, por herança, nós pegamos deles, né, por ser os primeiros ser criado por Deus, nós pegamos dele infelizmente, perdemos esse direito, né, juntamente com o pecado. Mas Jesus, ele olhou por nós, Deus olhou também por nós, né? Não tinha ninguém digno de ir morrer numa morte de cruz para a salvação da humanidade. Mas o meu Deus, o teu Deus, ele nos deu, aleluia, esta oportunidade. E essa oportunidade, meus irmãos, quando você recebe um convite, ou seja, dentro de uma igreja ou fora de uma igreja, em uma pregação que alguém está pregando, né? Alguém está pregando e chega de você e fala, olha, você
quer, aleluia, conhecer Jesus, você quer, aleluia, aceitar a palavra, ou seja, você quer aceitar aquele que morreu em uma cruz do Calvário para você tem que se sentir mais do que vencedor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é errado isso. Nós não deveríamos apresentar Jesus desse jeito, como uma oferta para você. Você, como eu, nós, ser humano, como pecadores, né? Por herança de Adão e Eva, nós que se encontra doente, nós que se encontra perdido. Então, nós temos que pedir para Jesus: Jesus, me aceita como, aleluia, o teu suficiente, me aceita como um pecador para me ser lavado e remido no teu sangue. Eu que tenho que pedir para Jesus, né, me aceitar. Porque, meus irmãos, é muito gratificante, é muito interessante quando nós buscamos a Deus. Mas buscamos não de qualquer jeito, né? Quando nós vai para o templo, às vezes para cultuar a Deus, muitas pessoas vai de qualquer jeito, né? Muitas pessoas vai, mas eu tô indo, mas eu vou e só quero lá para ouvir. Ou seja, é muito bom, porque a palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, e através do teu ouvir, através do teu ouvido, você vai desbloqueando, né, tirando as coisas que não provêm de Deus, para quê? Para a sua vida, para o seu ambiente, né, de trabalho, ou para o seu ambiente de morada, né? É muito bom e é muito gratificante. Vamos de mais louvores para a honra e glória do Senhor Jesus. E lembrando, meu irmão, lembrando, minha irmã, que você tem a oportunidade de estar, aleluia, participando aí desta programação, meu irmão, minha irmã, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou vendo aí que o pessoal está entrando, né? Mas não deixa aí de participar para a honra e glória do Senhor Jesus. Não deixa aí de fazer a vontade de Deus, né? Outrora, meu irmão, aleluia, eu tinha vergonha, né, de pegar o microfone, de fazer isso. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, já tenho muito tempo na área do Evangelho e eu sinto o prazer de estar aqui nesta programação maravilhosa. Você que vai entrando aí, quer um louvor, quer, aleluia, uma oração, quer uma palavra, nós vamos tirar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né, para te abençoar, né? Para abençoar a sua vida. Não entra somente não. Comenta, curta, faça, aleluia, o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou colocar um louvor aqui e eu peço que você vai aí entrando, compartilhando para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvor santo para sempre. Esse louvor é muito lindo, eu gosto muito dele, né? Toda vez que eu escuto, eu me emociono bastante, porque ele mostra a santidade do meu e do seu Deus. Louvor santo para sempre com Gabriel Guedes. Aleluia. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação
Deus, meus irmãos, é isso aí. Que louvor lindo e maravilhoso do Gabriel Guedes, em nome do Senhor Jesus. E dizer para você que Santo, Santo é o Senhor e é santo para sempre, meu irmão. É santo para sempre, minha irmã. É muito bom, muito gratificante nós adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Muito mais louvores, meus irmãos. Aleluia. Muito mais louvores nós vamos aqui estar sempre colocando para você, para tocar no meu e no seu coração. Lembrando você que você pode também pedir o seu louvor, pedir, aleluia, algo para Deus e oferecer para um irmão, oferecer para alguém nesta tarde maravilhosa. Agora são 15 horas e 15 minutos, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para você que está conosco aí, louvando, exaltando, né? Glorificando o nome do Senhor Jesus. Lembra, aleluia, você é prioridade nesta programação. E lembra também, meu irmão, lembra também, minha irmã, que você pode, aleluia, ou seja, é um dever, aleluia, seu, fazer o ID do Senhor Jesus, né? Ser um missionário, aleluia, da palavra do Senhor. Ou seja, você recebeu uma missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é essa missão? Essa missão ela foi dada para os discípulos para ser estendida para nós nos dias de hoje, ou seja, para pessoas até depois de nós. Aleluia, ou seja, lá no passado, agora no presente e até futura, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta missão, ela não pode parar, ela não pode estacionar. Aleluia. Se eu não for, Deus capacita outra pessoa para ir, né? Que ele fala lá, aleluia, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Esta mensagem, ela é primordial na minha e na sua vida. Nós temos que ser missionário, fazer esta missão para que o Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre vivificado na minha e na sua vida. Ou seja, ele morreu numa morte de cruz, ele ressuscitou, concluiu com o, aleluia, com o ID do Pai, né? Concluiu com a missão que o Pai deu. Agora ele nos traz uma missão, ele nos oferta uma missão, e essa missão tem que ser, aleluia, concluída nas nossas vidas, né? Mas que nem eu sempre falo aqui nas programações, né? Mas tem pessoas que falam, presbítero Fernando, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Meu amado, aleluia, entenda somente uma coisa: você tem saúde, você não é mudo, você tem como fazer a obra do Senhor. Ou seja, não é somente, aleluia, você indo. Como que é fazer a missão para a obra do Senhor? A missão, como é que eu posso ser um missionário? Você pode ser missionário, você ajudando, né? Ou seja, cooperando com a missão, ou seja, orando. Quando você ora pelo missionário, você também está fazendo a missão. E outra, contribuindo, né? Então, nós temos que entender, tem aquele que vai e tem aquele que ora. O apóstolo Paulo, ele vai receber uma missão na sua obra missionária, né? Na sua viagem missionária. A igreja de Jerusalém ficou orando, né? Enquanto aquele foi comissionado para fazer, aleluia, a obra. Ou seja, meus irmãos, não era todos que foram para fazer a obra. Não foi todos titulado, né, comissionado para a missão. Foi o apóstolo Paulo e mais, vamos entender que foi Paulo e Silas, Paulo, aleluia, foi Paulo juntamente com seus irmãos, né, aleluia. Mas ficou pessoas ali para orar, ficou pessoas ali para buscar a Deus, aleluia. Buscar a Deus para a vida de Paulo, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá também aí o nosso irmão Caio Gomes, né?
tá aí, entrou aí conosco. Ô, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, viu? Para a honra e glória do Senhor Jesus, abençoa seu lar, abençoa sua família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa programação, Tarde com Cristo, eu aqui, presbítero Fernando Silva, e você aí fazendo a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outrora, irmãos, bem que eu queria que tivesse irmãos também, né, na programação, aqui juntamente comigo, né, orando, glorificando, exaltando, falando da palavra de Deus, mas, aleluia, é isso que o Senhor quer, que eu e você participamos das bem-aventuranças do Senhor Jesus, né? Vamos aí para mais um louvor, em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui com Valesca Maísa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero oferecer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está comigo aí nesta programação maravilhosa. Você que está aí comigo, juntamente fazendo a obra do Senhor, estamos aqui para fazer o ID do nosso Deus. Rodeado de glória, eis adorar
em nome do Senhor Jesus. Como dizer não, se tu tem unção, aleluia, e ungir os seus filhos para a obra de Deus, né? Como dizer não, se o Senhor, aleluia, é o Deus que tudo, aleluia, pode e que tudo faz, né? Esse louvor, eu gosto muito desse louvor, né? Porque esse louvor ele traz, né, a unção do Espírito Santo para as nossas vidas, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, meus irmãos, lembrando minhas irmãs, que como o Senhor ele tem, né, feito maravilhas nas nossas vidas, né? E eu quero deixar aqui mais um versículo, mais um verso aí do salmista, né? O Salmo 55 primeiro, que olha só, meus irmãos, a situação que o salmista se encontrava, uma situação a qual, aleluia, muitas pessoas nos dias de hoje também se encontram, né? Mas esquece que você tem, né? Você tem um acesso direto para Deus, né? Você tem um acesso direto a Deus, né? Muitas pessoas não querem clamar a Deus, né? Não tem força para pedir para Deus algo, né? Aonde o próprio Senhor ele fala: clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, né? Lá em Jeremias. E nós vamos entender, meus irmãos, quando o próprio Deus ele manda clamar, né? Ele fala: olha, eu quero ter o acesso livre, você tem um acesso livre a mim, aleluia, aonde o próprio Deus também fala que os ouvidos deles não está gravado, ou seja, não está tampado, para que não ouça o teu clamor, a tua súplica, o teu pedido, né? Às vezes nós pensamos que o Senhor não está nos ouvindo. Por quê? Porque às vezes nós pedimos e nós queremos as coisas já no ato, né? Nós já queremos que a coisa aconteça na hora que a gente quer. Mas nós temos que entender, meus irmãos, o nosso calendário, ou seja, o tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. Aleluia. Nós vamos entender que o tempo de Deus não é o mesmo nosso. Às vezes quando nós pedimos algo para Deus, que às vezes a gente pensamos que está demorando, para Deus não está demorando não, irmãos. Ele dá a hora certa, no horário certo, no dia certo. Eu posso pedir hoje e a minha bênção só vir lá para um ano, para um mês, para 2 meses. Ou seja, a bênção ela pode não chegar até a mim, né? Eu posso pedir algo, a bênção pode não chegar a mim, mas chegar aos meus filhos, aos meus netos, mas é tudo no tempo de Deus. Aleluia. O tempo de Deus, meus irmãos, não atrasa, ou seja, o tempo de Deus não adianta, ou seja, o tempo de Deus é certo, né? Então a hora que o Senhor ele tem para te abençoar, ele abençoará em nome de Jesus. Olha o que vai dizer lá no livro de Salmos 55 primeiro. Ele vai dizer, o salmista vai falar assim, ó, na sua angústia ele vai dizer assim, ó, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Ou seja, aleluia, olha a situação que estava o salmista, né? Estava numa situação a qual ele achava que Deus estava se escondendo da súplica dele. E não é diferente nos nossos dias de hoje. Quantas pessoas também não fazem não age dessa mesma maneira, né? Por quê? Porque pediu algo para Deus para a salvação dos filhos, pediu algo para Deus libertar quem sabe o seu esposo, pediu para Deus libertar a sua esposa, pediu para Deus algo de mudança no lar, na casa, né? Ou seja, está pedindo para Deus algo e está esquecendo. Aleluia, glórias a Deus, que Deus, ele não, aleluia, esqueceu de mim, ele não esqueceu de você. Ele está, aleluia, com o ouvido aberto ao seu clamor. Ele está ouvindo a sua voz, aleluia. Agora, esperais com paciência no Senhor, que Ele, aleluia, fará para você aquilo que você almeja. Mas, aleluia, não deixa de crer, não deixa de acreditar, não deixa, aleluia, a fé sumir da sua vida. E olha só, no verso 2, o que fala: atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço
ruído, aleluia, ou seja, as lamentações do salmista, né? E o que está falando sobre ruído? Ou seja, ele está clamando, né? Quando você vê ruídos, não é fala, né? É barulho, ou seja, ouve o barulho, ouve a minha súplica. E o Senhor, ele está sempre, aleluia, com o seu ouvido atento à oração, à petição dos seus filhos. E o verso 3 vai dizer assim, ó: pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim e a iniquidade e com furor me odeiam. Ou seja, irmãos, você passou a servir a Deus, você passou a seguir os caminhos de Jesus Cristo, tudo isso vai acarretar na sua vida. A opressão do ímpio, né? O desprezo do seu irmão, né? Não pensa que é porque eu sou evangélico, eu sou cristão, que você, aleluia, o seu irmão da direita ou o irmão da esquerda, ele é seu amigo. Às vezes ele vai ser seu amigo, mas na hora da adversidade é que você vai saber quem é que está do seu lado, né? Nós vamos entender, meus irmãos, amigo é aquele que está do seu lado para o que der e vier. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, né? Não era por causa de iniquidade que eles fizeram, não era por causa de problemas que eles causaram, não era por ser desonesto, não era por ser caluniadores, mas sim, eles estavam naquela prisão por causa da palavra de Deus, ou seja, por causa do ide do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles estavam ali por cumprir, aleluia, a palavra de Deus. E nós vamos entender que Paulo e Silas agora eles vão ser presos em um cárcere, aleluia. E essa prisão vai acarretar com que, para que eles fossem presos, bastava somente falar do Evangelho de Jesus, né? E nós vamos entender que muitas pessoas, meus irmãos, não querem passar por nada. Eu aceitei a Cristo e agora eu estou no céu, e deixa a pessoa da esquerda, a pessoa da direita, ela, se ela quiser, ela que aceite. Não, aleluia, você aceitou o Evangelho, você aceitou a palavra, você aceitou, aleluia, que Jesus viesse fazer parte da sua vida, você tem que ser agora boca de Deus para outras pessoas, ou seja, você tem que fazer agora o seu papel. O papel de Jesus Cristo foi te salvar, e você levar a salvação para outras pessoas. E isso é importante, meus irmãos, para a minha e para a sua vida. Levar o Evangelho não é levar a minha vida, transformar a minha vida em regalia. Não é, aleluia, agora que eu sou cristão, que agora eu não vou passar por problemas, adversidade. Ou seja, se Paulo e Silas, eles pensassem desse jeito, eles negavam a Jesus, ou seja, eles negariam a palavra na hora da prisão. Ou seja, eles receberiam ali uma proposta: ou nega a Cristo, ou vocês vão para a cadeia, né? E aí nós vamos entender, meus irmãos, é melhor sofrer com Cristo do que, aleluia, sem Ele. Ou seja, salvar a tua vida, a Bíblia pode dizer, se você salvar ou querer, aleluia, uma regalia aqui na terra, você perderia a sua vida eterna. Ou seja, quer passar por adversidade, quer passar por problema aqui na terra, pode ter certeza que lá no céu, o seu, aleluia, galardão está preparado para você. Ou seja, você tem, aleluia, certeza da tua salvação. E nós vamos entender que Paulo e Silas agora eles vão ser trancados naquela prisão. Eles vão ser agora encarcerados. Mas a prisão, nós vamos entender que para o apóstolo Paulo e para Silas ali, não foi um empecilho para que eles calassem, né? Porque muitas pessoas entendem assim: eu vou passar por problema aqui, e aí a adversidade vai fazer com que os problemas abafem a minha fé, e aí eu paro de louvar, paro de cantar, de pregar, paro de fazer o ide do Senhor. E quantas pessoas estão estacionadas devido aos seus problemas?
familiar, ou o seu problema conjugal, o seu problema financeiro, o seu problema no trabalho, na escola. Pessoas olham para você e falam: ah, agora você é crente, você acha que você é o quê? Né? Você já pensa que já está salvo e que isso, aquilo, e eu vou para o inferno? Ei, quando pessoas falam isso para você, você tem que mostrar a palavra, aleluia, porque servir a Deus, aleluia, é você ter certeza da tua salvação, é você ter certeza de que Jesus, aleluia, ele é o primeiro e único na sua vida, né? E aí nós vamos ver que Paulo e Silas, eles vão ter agora essa convicção, e nós sempre teve essa convicção, isso nós temos que entender, né? Por isso que eles foram presos, por devido pregar o evangelho, né? Por que Jesus ele foi, aleluia, morto na cruz do Calvário? Aleluia, justamente fazer a vontade do Pai. E quando você faz a vontade do Pai, infelizmente, irmãos, desculpa, meus amados, isso é inevitável. Quando você serve a Deus e você faz a vontade de Deus, não há, aleluia, como. É inevitável você não aborrecer aqueles que não servem, né? É inevitável, você vai aborrecer aqueles que andam na prática errada, na prática mundana, ou seja, a fé, aleluia, que você tem, que você está mostrando para aquela pessoa que não conhece a Cristo, vai justamente combater com a fé dela, ou seja, as trevas não se compactua com a luz, e quando você apresenta Jesus, apresenta o evangelho para as pessoas, você está confrontando com o pecado, e aí, infelizmente, meus irmãos, pessoas não gostam de ouvir a verdade, e a verdade, quando ela vem, aleluia, aí, infelizmente, ela dói, né? Mas, aleluia, nós não podemos apostatar da fé e não podemos negar essa verdade para as pessoas. Então nós temos que entender o que? Eu posso morrer, mas eu tenho que falar a verdade. A prática do pecado aborrece o nosso Deus. Ou seja, se a pessoa continuar na prática do pecado, ou seja, fazendo algo que desagrada a Deus, quando descer a sepultura, pode ter a certeza que o lago de fogo está preparado. Ah, mas você não sabe. Ah, pode ser pessoas que estejam fazendo coisa, indo para a igreja ou servindo, achando que está servindo a Deus. Isso, aquilo. Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar para ela. Quantas pessoas não falam isso, né? Quando eu chegar lá no céu, eu vou falar: ah, mas você não serviu a Deus, isso, aquilo, aí eu estou aqui. Isso é a palavra de Deus que diz, meus irmãos. Aleluia. Jesus, ele é a porta, ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós temos que seguir a ele. Não tem como, é a chave, você não tem como você entrar numa porta se você não tiver a chave, a não ser que você arrombe a porta, né? A palavra de Deus vai dizer que quem entra pela janela é ladrão e salteador. É a palavra de Deus mesmo que está falando, aleluia. E aí, pessoas que falam esse tipo de coisa, vai totalmente ao contrário da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele é o caminho, ou seja, nós temos que andar no caminho, ou seja, temos que andar com ele. E andar com ele é negar o pecado, ou seja, outrora eu pecava, eu bebia, fumava, usava droga, matava, fazia tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. Eu era uma pessoa totalmente impura, ou seja, uma pessoa que praticava as iniquidades. E agora o Senhor, ele me libertou, ou seja, ele quer também que você se liberte, aleluia, dessas práticas. Para quê? Para que você venha, aleluia, glória a Deus, fazer parte da mesa do Senhor, né? E é muito interessante, meus irmãos, essas palavras, essas pregações estão saindo do meio da igreja, né? Tá sendo banida, né? A pregação da remissão, né? A pregação da anulação, ou seja, pessoas não estão mais pregando, oferecendo Jesus como o libertador deste mundo, ou seja, pessoas não estão mais pregando Jesus como, aleluia, o Salvador, o libertador, aquele que tira o pecado do mundo, né? Muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus, dizendo que, aleluia, que não venha como está e continua na prática, e que Deus só quer o coração.
Irmãos, muitas pessoas têm essa prática e de dizer isso, mas nós vamos entender, meus irmãos, que quando nós entramos em conflito com a mentira, né? Infelizmente acontece aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, aquilo que aconteceu com os discípulos, né? Nós vamos ver que todas as vezes que foram pregada a palavra de Deus, né? Toda vez que os discípulos anunciavam a Cristo, né? Morriam por intermédio de falar, aleluia, a verdade, né? Não negociar a fé, não negociar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é negócios, né? Nós entendemos que nós não podemos mudar um tio ou um jota da palavra sem, aleluia, que o Senhor, Ele permite, porque Ele não permitiu. A própria palavra de Deus vai dizer que se nós tirarmos um tio ou um jota, ou seja, um tio é um ponto, um jota é uma letra, não é permitido, né? Se você tiver que falar, se você é pregador da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus com autoridade, prega a palavra de Deus com eloquência, prega a palavra de Deus com verdade, aleluia. Não tenta inventar moda, não tenta enfeitar, né? Para quê? Para encaixar no ambiente que você está, né? Às vezes você está num ambiente que tem pessoas de um jeito assim, aí você fala, eu vou pregar a palavra de Deus, vou enfeitar um pouquinho aqui para não afrontar com um certo tipo de pessoas. Não, a palavra de Deus ela tem que ser pregada com sim, não, passou disso, é procedência maligna. É porque a palavra de Deus diz que ou é A ou é B, ou é verdade ou é mentira, né? Então nós temos que entender que isso é, aleluia, o querer de Deus para a minha e para a sua vida. Que essa programação ela venha entrar na sua mente, no seu coração. Eu vou passar aqui mais um louvor e já estou terminando para a honra e glória do Senhor Jesus e agradecendo você, meu irmão, você, minha irmã, que entrou comigo aí nesta programação, né? E dizer que você é, aleluia, uma bênção na mão do Senhor para a minha e para esta programação maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que o Senhor venha cada vez mais te dar oportunidade para você estar conosco em nome de Jesus. Minha irmã Joseli, olha só. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Quem vai glorificar o nome de Deus? Glorifica. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O
do tesouro Deus tem recompensa pra você.